Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Bom dia. E hoje a gente vai ler. Vamos ler. Nossa, que sono. A gente vai ler 1 Crônicas 29, tá? E nossa, hoje eu fui só pela hora da misericórdia. Hoje eu acordei, minha cama tava tão quentinha. Minha cama tava quentinha. Eu tava cansada, com as pernas doendo. Falei, meu Deus, eu tenho que ir. Aí eu lembrei que eu tinha feito um compromisso comigo. Aí eu falei, eu vou. Se fosse com vocês, eu não ia, não. Porque a gente tem que honrar a gente tem um compromisso de fazer compromisso com as outras pessoas e aí a gente não desfaz, né? Não que a gente não tenha que cumprir as coisas que a gente fala, tá? Presta atenção. Mas quando a gente faz um compromisso com a gente mesmo, a gente costuma não cumprir. E eu tô mudando essa situação comigo, né? Então, quando eu fizer um compromisso comigo, principalmente comigo, eu vou cumprir com os outros, claro. Mas principalmente comigo, é aí que eu tenho que cumprir 10 vezes mais. Porque eu sou eu, né? E eu me amo. Então, não posso deixar de cumprir aquilo que eu falo pra mim mesmo. Então, eu falei, tu vai. Aí eu acordei sem vontade. Caminhei sem vontade. Foi muito difícil fazer o exercício de hoje. Eu não estava nem um pouco afim. Fiz tudo sem vontade. Cumpri, cheguei, graças a Deus. E cá estou, né? Porque nós somos adultos e nós às vezes fazemos as coisas sem vontade porque elas precisam ser feitas, ponto. E como eu combinei comigo mesma, é comigo que eu vou cumprir aquilo que eu digo pra mim, então eu vou cumprir aquilo que eu digo pra mim. E aí lá fui eu. Mas olha, primeiro não tinha nem isso aqui, ó, de vontade de ir. Eu fui mesmo porque eu fui cumprir o compromisso que eu disse pra mim mesmo. Mas olha, pensa numa dificuldade. Mas Deus é bom, né? Não, nós estamos aqui para ler 1 Crônicas 29. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque o Senhor nos ajudou. Me ajudou a cumprir meu compromisso. Obrigada, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, nos abençoa, nos protege, nos cuida, nos guarde. Fique com a gente. Que nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, a gente não dá conta sem o Senhor. Não tem como. Tá bom? Em nome de Jesus, amém. Gente, eu tô morrendo de sono hoje. Nossa. Mas morrer nós não morre, não. Tem dia que a gente acorda num mau humor, né? Acorda de mau humor, acorda cansado, acorda de saco cheio. Tem dia que a gente acorda assim. Mas vamos pôr a oração em dia pra gente poder levar o dia, né? Não? Porque sem oração não dá. Então vamos lá, ó. O texto fala assim. 1 Crônicas 29. Tem uma breve explicação. A exemplo do que os antepassados deles haviam feito na tenda sagrada que foi construída, estes israelitas deram de boa vontade oferta para a construção do templo. Fala assim, depois que o rei Davi disse ao povo, o meu filho Salomão é o único jovem, é o único a quem Deus escolheu, mas ele ainda é jovem e sem experiência. O trabalho a ser feito é enorme, porque não se trata da construção de um palácio onde vão morar pessoas,
mas de um templo para Deus o Senhor. Para construir o templo do meu Deus, preparei com todo o esforço o material necessário, isto é, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, pedra ônix, pedras preciosas, pedras de várias cores para o mosaico e muito mármore. Mas além de todos os preparativos que eu fiz para o templo, dei também prata e ouro que me pertence, ou seja, ele fez a doação, né? Doação não, ofertou a casa do Senhor, pois amo o templo do meu Deus. Dei mais de 100 toneladas de ouro puro, ouro de Ofir, 240 toneladas de prata pura para revestir as paredes do templo e para todos os objetos que os artesãos vão fazer. Agora, quem está disposto a dar ofertas ao Senhor, a Deus, por vontade própria? Lembrando que quando nós devolvemos o dízimo, né, nós devolvemos, ou seja, nós damos, né, e não é dar, é devolver, mas daquilo que Deus já nos deu. Então é uma devolução. Agora, ofertar é dar com amor. Também é daquilo que o Senhor nos deu, mas você está dizendo assim: olha, Pai, além de eu reconhecer o que o Senhor me deu, eu vou fazer voluntariamente isso porque eu amo, tá? E por que nós devolvemos os dízimos e as ofertas? Porque nós amamos a Deus e queremos que o reino dele seja pregado a mais pessoas, que as igrejas estejam abertas para acolher mais pessoas, que as pessoas vão em missões para falar do amor de Deus a mais pessoas. Ou seja, que mais pessoas conheçam esse reino que nos transformou, que nos ajudou, que nos moldou, que mais pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso no qual a gente já conhece ou está conhecendo. É por isso, tá? Então, os chefes dos grupos de famílias e autoridades das tribos, os oficiais do exército e os administradores das propriedades do rei deram de livre vontade para a obra do templo a seguinte: mais de 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de prata, 615 toneladas de bronze e 3.420 toneladas de ferro. Aqueles que tinham pedras preciosas deram essas pedras para o tesouro do templo, que era administrado por Jeiel, do grupo da família de levitas de Gerson. O povo deu de boa vontade ofertas a Deus, o Senhor, e eles ficaram alegres, porque havia sido dado tanto. O rei Davi também ficou muito feliz, lembrando que nossa oferta não é dada quando é colocada no alforje, ou seja, naquele compartimento de colocar as ofertas. Nossa oferta é dada quando a gente separa no nosso pensamento e fisicamente algo. Então, por exemplo, eu vou dar a Deus tanto de dinheiro esse mês, né? Vou separar minha oferta e meus dízimos. Aquilo, na hora que eu separo, já é queimado. Vem um fogo santo sobre aquilo e queima aquilo como um holocausto, como um sacrifício a Deus. Aquilo é queimado. E não na hora que eu vou lá colocar no alforje. Ou seja, Deus já recebeu a minha oferta na hora que eu separei. Na hora que eu separei a minha oferta, Ele já recebeu. Agora, quando eu coloco lá no alforje o que o pastor, o presbítero, padre, seja o que for fazer daquilo, problema dele. Deus já recebeu quando eu separei. Deus já sabe que aquilo foi de mim para ele. Já está anotado, como se diz no livro dele, já está lá, entendeu? É muito importante que a gente faça isso, que a gente dê os nossos dízimos e as nossas ofertas. Não só porque a gente quer ver o evangelho espalhado, mas como um dos mandamentos que Deus nos deixou, como uma das ordens que Ele nos deixou. Mas quando a gente faz isso não por obrigação e sim pelo amor que a gente tem por Ele, aí funciona melhor. Porque todo dízimo e toda oferta vai funcionar, porque é um princípio, né? O generoso prosperará. Aquilo que você dá, você vai receber de volta.
Porém, se a gente faz isso com o coração, pensando em ter de volta, eu vou dar apenas porque eu quero de volta, aquilo não germina como deveria germinar. Então, existe uma natureza na Bíblia escrita 30, 60 e a 100 por 1, né? Um trigo, quando você o planta, ele pode dar, ali naquela espiguinha dele, ele pode dar grãos, ele dá grãos, né? Então, ele pode dar 30, 60 ou 100 grãos a cada uma espiguinha daquela. Se você pensa em ter de volta, você dá querendo de volta, é uma barganha para Deus, ó, eu vou dar porque o Senhor vai me dar de volta. Vai vir, é um princípio, você está plantando, claro que você vai colher. Só que você pode colher 30. Só que aquilo ali tem um potencial de dar 100. Então, quando você faz por amor, provavelmente vai colher 100, porque já é um princípio, o teu amor a Deus é o que faz aquilo germinar mais, entende? Então, que a gente dê com generosidade, com amor, porque a gente ama a Deus, porque a gente quer ver o evangelho pregado em outras nações, porque a gente quer que o evangelho chegue a mais pessoas. E quando você dá com esse amor, aquilo vai germinar a 100 por 1, ou seja, vai dar o máximo que poderia dar. Vai voltar o máximo que poderia voltar, entende? Do que só aquilo reduzido, travado, entende? Isso é o princípio que ele fala, provai-me nisto e vê se eu não abrirei as janelas do céu. De fato vai abrir? Vai abrir porque é um princípio. Só que depende do teu coração. Se o seu coração tiver limpo, agradecido, amoroso, fiel, vai dar 100, 60 a 100. Mas se o seu coração tiver só pensando em tomar para si, só em você mesmo, só no meu querer, só o meu carro, só a minha casa, só o meu prazer, só o eu, vai dar porque é um princípio? Vai dar, mas vai dar só 30, reduzido, entende? Então, por isso que os dízimos e as ofertas, eles têm que ser dados como um mandamento, sim, mas não por obrigação, mas sim por amor. Porque se o seu coração é bom, tudo que puder florescer, vai florescer, entende? Então, ó, esse povo dá de bom coração e fica feliz em dar, tá? Louvar ao Senhor, porque os nossos dízimos e ofertas adoram a Deus, é uma forma de adoração, tá? Então, ó, Davi louva a Deus e depois todo o povo se juntou a ele. No dia seguinte ofereceram sacrifícios a Deus e Salomão foi ungido como rei de Israel. Então ali em frente de todo o povo, o rei Davi louvou ao Senhor, louvou a Deus o Senhor e disse: Ó Senhor Deus, do nosso antepassado Jacó, bendito sejas para sempre. Tu és grande e poderoso, glorioso, esplêndido, majestoso. Tudo o que existe no céu e na terra pertence a ti. Tu és o Rei Supremo, governador de tudo. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governas todas as coisas com o teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Não é aquela que nasceu em berço de ouro, é qualquer pessoa mesmo, até o mais indigente. Agora, nosso Deus, nós te agradecemos e louvamos o teu nome glorioso. No entanto, o meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, que nada é, não há nada de novo debaixo dos céus, tudo ele que fez, toda a matéria-prima. No entanto, o meu povo e eu não podemos te dar nada, de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, nós só devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, o tanto que tantos nossos antepassados como nós passamos pela vida como estrangeiros. Somos pessoas que estamos de passagem, nós vamos morrer, né?
Os nossos dias são como uma sombra que passa e não podemos escapar da morte. Ó Senhor, nosso Deus, nós trouxemos todas essas riquezas a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome. Mas tudo isso veio de ti e tudo é teu. Ele está reconhecendo, tá, Davi? Eu sei que tu pões à prova os corações, principalmente com dinheiro, sabe? Deus põe à prova, porque o único Deus que a Bíblia menciona é o próprio dinheiro, chamado de Mamon. Então, onde está o seu coração? Se você oferecer Jesus ou 5 milhões de reais ou de dólares para as pessoas, você vê que a maioria das pessoas escolhem 5 milhões. Quer dizer, 10 minutos com Jesus ou 5 milhões de reais ou de dólares, as pessoas escolhem o dinheiro. Porque elas veem no dinheiro valor. Mas em Jesus, elas não veem valor. Entende? Porque elas consideram o corpo, a matéria física, e não o espírito, que é eterno. Porque muito mais tem valor aquilo que é eterno, porque a gente sabe que esse tempo aqui é passageiro e a gente vai ficar para a vida toda. Ah, por isso eu não posso ter dinheiro? Não. A Bíblia não diz que você não pode e não deve ter dinheiro, senão todas essas pessoas que estão aqui não teriam dinheiro, elas seriam pobres pessoas. Mas não, você pode ter a prosperidade, e a prosperidade não é só o dinheiro. Ela é ser feliz, ela é estar no lugar certo, ela é ter uma boa família, ela é ser grande, ser feliz em tudo que você fizer. Então, ser próspero não é só ser bem financeiramente, é ser uma pessoa feliz em tudo que você faz, tá? Isso é ser próspero. E existem pessoas que só têm o dinheiro. Ela vive de uma aparência externa. Ela parece muito bem sucedida, mas as emoções é uma porcaria. O espiritual não existe. E aí? Porque essa vida terrena aqui vai passar. E aí a gente vai precisar estar ok, né, com Deus, numa vida espiritual, depois dessa vida terrena. Como é que vai ser? Para onde vai o teu espírito, a alma? Então, né, José? Esse é o problema. A gente tem que estar bem espiritualmente primeiro, emocionalmente em segundo, fisicamente em terceiro. E aí nesse físico vem, né? Beleza, saúde, financeiro, família, tá? Mas o primeiro a ser organizado é o espiritual. E o segundo são as emoções. Porque quem governa esse corpo é o que tá dentro. É o teu espírito e a tua alma. E a tua alma é as suas emoções e sentimentos. E aí? Tudo desorganizado, uma alma desgovernada põe todo o resto a perder. Tá? Então, põe em ordem a tua casa, né? Ó, então ali, frente a todo o povo, o rei disse. Aí ele fala, ó. No entanto, meu povo e eu não podemos de fato te dar nada, pois tudo vem de ti, nós somente devolvemos o que já era teu. Tu sabes, ó Senhor, tanto que nossos antepassados e nós passamos pela vida como estrangeiros, como pessoas que estão de passagem. Os nossos dias são como sombra que passa e não podemos escapar da morte. Ó Senhor, nosso Deus, nós trouxemos a nossa riqueza, toda esta riqueza, não é nossa, toda esta riqueza a fim de construir um templo para honrar o teu santo nome, mas tudo isso veio de ti, tudo isso é teu. Eu sei que tu pões à prova os corações e ama as pessoas corretas. Com honestidade e sinceridade, eu te dei de livre vontade tudo que vejo, com alegria que o teu povo está reunido aqui. Trouxe de boa vontade ofertas para ti, tanto ele quanto o povo. Ó Senhor Deus dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, conservas para sempre o coração do teu povo, que estás dispostos, esta disposição e este pensamento de guardá-o e guarda-o fiel a ti.
Dá ao meu filho Salomão o desejo de obedecer com todo o coração e todos os seus mandamentos e ordem em vontade de construir o templo para o qual fizestes estes preparativos. Então Davi disse ao todo o povo: Louvem ao Senhor nosso Deus. E todo o povo louvou ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todos se ajoelharam e encostaram o rosto no chão, adorando a Deus e prestando homenagem ao rei. No dia seguinte, mataram animais em sacrifício, dedicando-os a Deus o Senhor, e depois os entregaram ao povo para que os comessem. Além disso, 1000 touros novos, 1000 carneiros e 1000 ovelhas foram completamente queimados no altar. Também trouxeram oferta de vinho. Naquele dia, comeram e beberam com muita alegria na presença de Deus. Depois foi anunciado pela segunda vez que Salomão era rei. Em nome do Senhor, eles os ungiram como seu rei e ungiram Zadok como sacerdote. E assim o rei Salomão assentou-se no trono de Deus, o Senhor, em lugar de Davi, o seu pai. Ele enriqueceu e todo o povo de Israel lhe obedecia. Todos os oficiais e soldados, até os outros filhos de Davi, prometeram ser fiel a Salomão. Lembrando que alguns filhos de Davi, em sua maioria, não eram filhos de várias mulheres, então eram só de meio pai, entendeu? O Senhor Deus fez com que todo o povo respeitasse Salomão e tornou-o glorioso mais do que qualquer outro rei que havia reinado em Israel. Quem fez? Deus. Salomão não foi o grande rei porque foi herdeiro. Ele foi um grande rei porque Deus fez com que ele fosse um grande rei. A morte de Davi. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Ele morreu bem velho, rico e respeitado, e o seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. Velho, rico e respeitado. Velho, rico e respeitado. Como ele morreu? Velho. Foi jovem? Não, foi velho. Foi pobre? Não, foi rico. Foi desonrado? Não, foi respeitado. Entende como ter um coração que se arrepende é melhor do que você fazer tudo que a sua cabeça diz? Mesmo que você tenha errado, se você se arrepender, há perdão. Davi morreu velho, rico e respeitado. E honrado por Deus. Por mais que ele tenha feito o que fez, assassinado, ele era um assassino, Foi um assassino de várias pessoas, aliás, porque ele guerreou muito. Ele matou o marido da Batseba, prostituiu com a Batseba, adulterou com a Batseba. Mas ainda assim ele se arrependeu. Ainda assim ele teve um futuro. Os filhos dele, a filha dele foi, infelizmente, teve uma vida triste, porque o próprio irmão abusou dela. Aí o outro filho foi morto pelo outro filho. O outro filho tomou o reino dele. E no final, o comandante, que era o Joabe, sobrinho dele, matou o próprio filho dele. Sabe? Aquele desastre de vida. Teve. Mas como ele morreu? Velho, rico e respeitado. Ou seja, o final é mais importante do que o começo. Aqui mostra na história de Davi que o pecado ele vai ter consequência. Ele teve consequências gravíssimas. A casa dele nunca mais foi a mesma, é verdade. Mas no final, ainda assim, ele teve dias longos, grandes, não dias felizes. Lembrando que ele tinha vários traumas por causa do pecado, mas farto de dias. Então, o que é importante? É importante que eu tome consciência de que quanto menos eu pecar, quanto menos eu tiver no erro, quanto mais rápido eu acordar para uma vida decente, digna, bacana,
melhor vai ser os meus dias aqui na terra e no final. Porque Davi viveu longevidade, mas Davi não viveu dias felizes. E nós podemos ter dias felizes, se arrepender dos nossos erros, mudar o nosso destino, o nosso rumo e ter dias felizes até o final da nossa vida. Melhor é o fim do que o começo, entende? Ah, Rafa, eu prostituí. Se arrepende, não prostitua mais. Ah, eu assassinei. Se arrependa, cumpra o que você tem que cumprir, né? Seja, sei lá, cadeia ou as consequências que vier. Não mate mais ninguém. Entendeu? Ah, Rafa, eu adulterei. Se arrependa, corrija teu erro e não adultere mais. Vai, não peques mais. Entende? Ah, eu, sei lá, me droguei, enfim, sei lá, fiz uma suruba, não sei o que você fez, não importa o que você fez. Se arrependa, não faça mais. Se arrependa e não faça mais. Se arrependa e não faça mais. Vá para Deus. Se arrependa dos seus caminhos e não faça mais. É isso, Deus. Se Deus, que é Deus, o Todo-Poderoso, Ele fala que Ele apaga o nosso passado, que Ele nos joga no mar do esquecimento, que Ele nunca mais vai tacar na nossa cara, que acabou, que você tem um futuro. Quem são as pessoas para lembrar do seu passado? Ah, você fazia assim. Deus não se lembra, eu tenho um novo futuro, eu sou outra pessoa. E daí? Fazia, e daí? Ah, porque você... Tá, Deus me mudou, eu tenho uma nova chance, eu tive uma nova chance, Deus não lembra dos meus pecados, e daí? E daí? Entende? Então Deus tem um novo futuro para você. Deus tem um novo caminho para você. Ah, até aqui eu errei. Tá bom. A partir daqui você se arrepende, vai para Deus, muda os teus caminhos. Nunca mais você faz esse tanto de número 2 que você fez. E tem um novo futuro pela frente, cara. Tem um novo caminho. Se Deus não vai lembrar dos teus erros, quem somos nós para lembrar? Que seja um testemunho. Talvez você se lembre para contar um testemunho da lama que Deus te tirou. Mas quem são as pessoas para te acusar? Ah, porque eu fiz. E daí? Deus me curou, Deus me libertou, hoje eu sou uma nova pessoa, amém. É que nem... mulheres que vão para a igreja que eram prostitutas e mudaram a vida. Ah, se casaram de novo. Se casou, e daí? E daí? O cara que adulterou, a mulher que adulterou e consertou o casamento e nunca mais fez. Consertou. E daí? Ah, porque fez uma vez, faz duas. Não faz não. Faz não. Se a pessoa quiser mudar, não faz. Quem vai obrigar a pessoa a fazer? Não faz se ela não quiser. Não faz. Consertou. Ah, a mulher aceitou? Aceitou. E daí? Ela aceitou, ela tá vivendo. Ele aceitou, ele tá vivendo. E daí? O que você tem a ver com isso? Lembra o vá cuidar da sua vida? Entendeu? Ah, é um assassino. Se recuperou? Não matou mais ninguém? Nunca mais vai fazer? Tem uma nova vida? Ah, eu não confio. Tá bom, você não confia, mas tem gente que confia. Acabou. Entendeu? Então, cada pessoa, Deus fala que para cada pessoa ele tem um futuro, ele tem um propósito, ele tem uma direção. E se você errou
e você realmente se arrependeu, cara, vai pra Deus, entendeu? Vai pra Deus. Ah, porque vão dizer, porque vão falar, porque vão... Né? O povo já fala de você, sem você ir pra igreja ou não. O povo já fala. Fique em paz, vão falar de você eternamente. Sempre vai ter alguém pra falar de você, normal. Ó, tá na média. Normalzinho. Só vai pra Deus. Vai pra Deus que dos teus pecados Ele apaga. Ele apaga e te dá um novo futuro. Não interessa o que você fez. Interessa quem você vai ser. Interessa o que você vai fazer da sua vida. O passado é passado. Já acabou. Tá? Hoje é um novo dia. Então, ó. Davi, filho de Jessé, governou todo o povo de Israel 40 anos. 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. 7 anos em Hebrom, porque só Judá reconheceu ele, tá? A tribo de Judá. E depois todo Israel vem e reconhece ele como rei de todo Israel. Ele morreu bem velho, rico e respeitado, e seu filho Salomão ficou no lugar dele como rei. A história do rei Davi, do começo ao fim, foi escrita pelos profetas Samuel, Natã e Gade. Essa história fala do seu governo, do seu poder e de todas as coisas que aconteceram com ele em Israel e com os países vizinhos de Israel. E aqui a gente termina esse capítulo, tá? Lembrando que quem podia te julgar, que é Deus, te amou. Quem tinha o poder para julgar você, que era Deus, amou você. Resolveu amar você. Então, quem é nessa terra que pode levantar o dedo contra ti? Se Deus é por você, quem será contra você? Ó, brincadeira. Quem? A Bíblia mesmo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ela mesma responde, ninguém. Tá? Então, fique em paz, não se lembre dos teus erros, continua a tua vida com Deus. Deus não se lembra dos teus pecados mais. Se você já confessou tudo, se você já se arrependeu, se você tem uma nova vida, acabou, cara. Só vai pra frente. E continua firme, porque quem está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, a qualquer momento o diabo fala na nossa cabeça. Cara, hoje ele falou assim pra mim, né? Eu acordei daquele jeito, não querendo caminhar, não querendo fazer nada, querendo a minha cama quentinha. Aí ele falou assim pra mim, ele já começou a me perguntar, por que você tá fazendo isso? Por que eu tô caminhando? Por que você faz live? Por que você trabalha no que você trabalha? Ele já começou a questionar tudo na minha vida. Por que disso, por que daquilo, por que não sei o quê, por quê? Você não tem um porquê. Já começou a questionar. O diabo é chato, cara. Pensa numa pessoa chata. Eu acabei de crer, o diabo é chato. Satanás é uma pessoa chata, uma entidade, né? Que é um espírito chato. Ele é chato, ele é insuportável. Entendeu? Ele vai te perturbar. Pensa num cara perturbante. Ele vai te atazanar pro resto da vida dele. E o resto da vida dele é um pouco de tempo mesmo, porque ele vai queimar no inferno. E ele quer um montão de gente para queimar com ele. Pensa num trem chato, perturbante. Eu já falei para ele, ó Satanás, quer saber de uma coisa? Vai pro inferno, entendeu? E é pra lá que a gente tem que mandar ele, né? Eu sei por que eu faço as coisas que eu faço. Então vá direto pro inferno, Satanás. Que Deus abençoe vocês, bom dia. Fiquem com Deus e fiquem na presença de Deus. Porque com Deus, com certeza, comprovadamente, é sempre melhor, não é não? Tchau, gente, até amanhã.